Nós vamos falar hoje sobre os ossos dos membros inferiores. Os ossos dos membros inferiores, então eles incluem aqui a pelve óssea, temos aqui representado aqui esse osso do quadril e o osso da nossa coxa, que é o fêmur. Aqui temos a patela, esse osso da tíbia, aqui nós passamos a mão que nós chamamos comumente de canela, a fíbula, o osso lateralmente e os ossos do pé. Então nós vamos fazer os detalhes desses ossos que compõem então os membros inferiores. Então, nós temos aqui uma pelve óssea. Nós vemos então os ossos aqui do quadril, um par, o sacro, abaixo dele o cóccix. Nós vamos falar na aula de hoje sobre os ossos do quadril aqui, em relação à pelve óssea, porque o sacro e o cóccix eles já foram abordados. Nessa pelve óssea aqui completa, nós temos que essa primeira escavação aqui, uma pelve maior, onde ficam assentados aqui ao final das vísceras abdominais, ficam aqui nessa pelve maior. E nessa pelve menor, que é essa região aqui, que essa é a abertura da pelve menor, que é também chamada de pelve verdadeira ou pelve obstétrica. Ela começa aqui, termina aqui embaixo, onde ficam abrigados os nossos órgãos genitais aqui, devidamente protegidos. Então nós vamos detalhar apenas sobre o osso do quadril nesta aula. Nós temos aqui eles separadamente, comparado, colocando aqui numa pelve completa. Então ele fica dessa forma, em que nós podemos distinguir três partes. Essa parte superior, que é uma parte ilíaca, parte anterior, que é a parte do pubis, a parte posterior inferior aqui, a parte do isquio. Então esse osso do quadril, ele já foi separado em osso ilíaco aqui, osso do pubis, osso do isquio. Houve uma fusão, aí na adolescência terminou-se essa fusão, e aqui eles se encontraram todos nessa região, que é a região do acetábulo. Então eu vou fazer um detalhamento das partes que compõem então, o osso do quadril. Começando aqui, essa parte de cima, onde nós apalpamos o nosso quadril, que é a crista ilíaca. Caminhando em direção anterior, temos duas saliências, que é uma espinha ilíaca supero-anterior e uma espinha ilíaca infero-anterior, ou é anterior superior e anterior inferior. Duas espinhas ilíacas aqui anteriormente. Posteriormente, também duas espinhas ilíacas, só que é uma espinha ilíaca posterior superior e uma espinha ilíaca posterior inferior. Aqui descendo, nós temos aqui essa que é a fossa ilíaca, e uma linha nós percebemos aqui que é melhor observado aqui. Essa linha, começando aqui essa abertura superior da pelve, começando pelo promontório, desce pela asa do sacro, alcança essa linha, nós chamamos de linha terminal, que ela é composta por uma linha arqueada, seguida por uma linha pectínea. O que seria isso? Nós passamos o dedo aqui, nós percebemos que é uma superfície arqueada, e ela vai se tornando mais pontiaguda aqui, de arqueada para pontiaguda. Percebemos que é o ponto do dedo. Então, linha arqueada, aqui uma linha pectínea.
Encontrando-se aqui no pubis, percebemos que há uma sínfise púbica. Ela está representada nessa região aqui. Essa aqui é a nossa sínfise púbica. Continuando, então, descendo aqui, eu falei sobre a linha arqueada, linha pectina. Aqui o pubis, ele tem um ramo superior e um ramo inferior. Esse orifício, que é o forame obturado ou forame obturatório, que é o maior orifício do osso do corpo humano. Aqui o isquio. Essa ponta do isquio é chamada de túber isquiático. Quando nós sentamos sobre o túber isquiático, esse osso aqui. Temos então a região do acetábulo, em que ocorre uma superfície aqui, uma margem, que é o limbo do acetábulo, face semilunar do acetábulo, a fossa do acetábulo e a incisura do acetábulo, que é essa saída aqui dele. Ainda vemos aqui uma estrutura que é muito importante, que é a espinha ciática ou espinha isquiática. Acima dela uma incisura maior e abaixo dela uma incisura menor. Uma face auricular e uma tuberosidade ilíaca, essa parte rugosa. Essas são as partes que compõem esse osso ilíaco. Nós vamos falar então sobre o osso do fêmur, que é esse osso que fica na nossa coxa. Então, nós vemos ele nessa posição. Importante nós colocarmos, entendermos como ele fica. Então aqui ele em pé, essa é a nossa região proximal e aqui é a nossa região distal. Olhando ele lateralmente, percebemos que ele tem uma curvatura. Essa curvatura para frente, então, essa parte anterior e aqui parte posterior. Como nós vemos aqui, então vemos o osso de frente, uma vista anterior desse osso fêmur. Vamos detalhar primeiro aqui essas partes da região proximal, descendo até a região distal. Numa vista então anterior, esta é a região proximal. Nós detalhamos aqui a cabeça do fêmur. Abaixo dela temos um colo anatômico e duas saliências. É uma saliência maior e uma saliência menor. Essas saliências são chamadas de trocânter maior, pode ser visto aqui. Do outro lado, trocânter menor. Entre essas duas estruturas, saliências, trocânter maior e trocânter menor, temos uma linha intertrocantérica, que ela é vista anteriormente. Virando aqui, numa vista posterior, então vemos aqui trocânter menor e trocânter maior. Vemos aqui uma fossa, essa aqui é a crista intertrocantérica. Vendo trocânter menor, trocânter maior e a crista intertrocantérica numa vista posterior, percebemos que existe um orifício ali, uma cavidade, que é a fossa trocantérica. Continuando nessa vista, vamos pegar outro osso, fazer essa visualização. Percebemos umas rugosidades aqui saindo desse trocânter menor, aqui também descendo, e ela se abre lá. Então aqui nós temos uma linha
pectínea. Aqui uma tuberosidade glútea. Descendo, vemos a linha áspera. Essa linha áspera, então, com dois lábios, um lábio medial e um lábio lateral. Os dois lábios, medial e lateral, fazem a composição da linha áspera. Ela descendo, temos então que essa é já uma região distal, né, tendo como referência a cabeça do fêmur, que é medial, descendo aqui pela linha áspera, abrindo, então temos uma linha supracondilar medial e uma linha supracondilar lateral. Entre essas duas linhas, responde aqui uma face poplítea. Acima dessa cavidade, que entre os côndilos, que é a fossa condilar. Aqui os côndilos. Lateralmente aos côndilos, temos epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Vemos uma estrutura aqui ainda, que é o tubérculo do adutor. Nós vamos falar agora sobre esse osso da patela, e aqui ele está representado sobre aqui a parte distal do fêmur. Nós vemos que ele tem essa aqui é a face anterior, aqui o ápice e a sua base. E ainda ele tem uma superfície articular posteriormente, onde ele se articula aqui nos côndilos do fêmur. Vemos aqui o osso da tíbia, são dois ossos da tíbia. Aqui é a nossa região proximal e aqui a nossa região distal. A parte anterior, portanto, uma vista anterior aqui da tíbia. Nessa tíbia, então, nós podemos ver aqui uma saliência bem expressiva, que é a tuberosidade da tíbia. Aqui temos lateralmente temos aqui um côndilo medial e um côndilo lateral e uma superfície articular da tíbia. Essa superfície se articula com o nosso fêmur. Ainda nessa visão proximal, temos aqui uma superfície lisa, que é essa superfície articular que se articula com a fíbula. Vou observar aqui nessa outra tem uma visão melhor. Essa aqui é a superfície articular com a fíbula, então é uma articulação tibio-fibular. Continuando aqui, essa vista anterior, temos que a parte mais distal da tíbia é o nosso maléolo medial, que é uma superfície articular, onde se articula com o osso do pé, no caso o talos. Vemos então esses ossos da nossa perna, e aqui a tíbia, lateralmente a fíbula. Nós vemos aqui uma articulação tíbio-fibular, a cabeça da fíbula e o colo da fíbula. E aqui na sua região distal, percebemos o maléolo lateral. Fazendo o giro, temos então o maléolo medial, fica na
tíbia e maléolo lateral na fíbula, se articulando aqui com o osso do pé, o talos. Temos aqui o osso do pé e o final aqui, a região proximal de tíbia e fíbula. Percebemos que entre a tíbia e a fíbula temos uma membrana interóssea. Ela facilita o trabalho de articulação entre tíbia e fíbula. Aqui nós vamos falar sobre os ossos do pé. Primeiramente vamos posicionar o pé de uma forma correta. Ele é dessa forma e não assim. Colocamos ele dessa forma, em que percebemos abaixo dele um arco, que é o arco do pé. Quando nós caminhamos, é como se nosso pé ele se agarrasse no chão, e isso é que promove o nosso equilíbrio. Podemos perceber que temos maior equilíbrio quando descalços do que com sapatos, por conta desse arco do pé, que como se estivesse agarrando o chão. Nesses ossos do pé temos aqui os 7 primeiros ossos, que nós chamamos ossos tarsais, 5 ossos metatarsais e 14 falanges. Esses ossos tarsais, começamos aqui pelo talos, se articulando então aqui com a tíbia, dessa forma. Abaixo do talos, o calcanhar, é o calcâneo, aqui, nosso calcâneo. Seguindo o talos, aqui à frente, navicular. Em seguida são 4 ossos. Esse primeiro, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e esse osso cuboide. Os ossos metatarsais são contados a partir o nosso dedão do pé, que é o hálux. Metatarsal 1, 2, 3, 4 e 5, seguido pelas falanges dos dedos do pé. No hálux temos a falange proximal, que ela é muito mais desenvolvida, e apenas uma falange distal. Não temos uma falange medial. Nos demais dedos do pé temos falange proximal, medial e distal.